Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 8. Nas próximas quintas-feiras, nós vamos compartilhar algumas verdades sob o prisma desse livro do restaurador Neemias. Diz assim o texto do capítulo 2 de Neemias: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atraxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo e aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Que Deus, por sua palavra, nos abençoe nesta noite. Amém? Eu queria que você guardasse pelo menos alguma coisa daquilo que vamos compartilhar hoje e outros dias com os amados. Vamos falar nesses dias sobre fazendo a obra acima da mediocridade. Essa palavra assusta um pouco. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, para depois você não ouvi-la e talvez achar que eu estou sendo um pouco agressivo com você. Essa palavra mediocridade, ela tem pelo menos 3 vertentes. A primeira vertente da palavra mediocridade medíocre é uma pessoa vulgar, que tem poucas qualidades, pobre do ponto de vista pessoal, não tem nada para oferecer ao outro. Essa é uma vertente do que significa uma pessoa medíocre, perdão. A outra vertente de uma pessoa medíocre é quando essa pessoa vive abaixo da média, vive de maneira insignificante, vulgar. Aí usa-se esse termo medíocre de uma maneira pejorativa, como se fosse agredir, ser o medíocre. Essa é mais outra vertente. Mas existe uma terceira vertente de medíocre, é aquela que está sempre na média. Ou seja, ela não é pequena, mas também não é grande. Ela não é rasa, ela não é rasa, mas também não é profunda. Ela não é fria e ela não é quente. Está sempre na média.
Então, vamos ficar com essa terceira vertente. Então, quando você me ouvir falar, durante esse processo em que vamos mergulhar aqui na palavra de Deus, quando você me vir falar, ou me ouvir, pronunciando a palavra medíocre, vamos linkar com essa terceira vertente. Ou seja, medíocre é uma pessoa que está na média. Ela não é alta, nem baixa, ela não é profunda, mas também não é rasa, e também não é fria e nem é quente. É morna. Amém, amados? Amém? Eu preciso do amém dos irmãos para prosseguir, para você não achar, o pastor está me falando que eu sou uma pessoa medíocre de maneira pejorativa. Nada disso. É porque o dicionário, né, nos dá essas três vertentes e, de acordo com aquilo que vamos falar na palavra, vamos ficar aqui com a terceira vertente, de que medíocre é alguém na média. Ok. Fiquemos então com essa terceira vertente. Agora, voltando aqui, e generalizando, não falando especificamente da gente, tem muita gente nas nossas igrejas na média. E pior, tem muita gente nas nossas igrejas vivendo assim na média e fazendo a obra. Fazendo a obra. Agora, eu quero que você preste atenção, porque também aqui não vou fazer uma medição de quem faz a obra ou quem não faz a obra. Você avalia aí o seu estado, a sua condição. Existem 5 grupos de pessoas, ou 5 tipos de pessoas que fazem a obra. Presta atenção. O primeiro grupo são os que fazem a obra para se esconder de um sentimento maltratado ou de um pecado encoberto. O primeiro grupo de pessoas que fazem a obra são aqueles que fazem para encobrir um sentimento maltratado ou um pecado coberto. Quer ver a frase que essas pessoas usam? Eu não posso ficar parado, preciso fazer alguma coisa. Já ouviu essa frase? Não responda, por favor, calma aí. E na maioria das vezes não é pecado coberto, também o é. É um sentimento maltratado. Acha que fazendo a obra aquilo vai ser curado, tratado, e não vai. Segundo grupo, são os que fazem a obra desfocados. Realizam a obra fora do propósito de Deus. Em suma, as pessoas fazem aquilo que Deus não mandou fazer. Fazem a obra fora do propósito que Deus estabeleceu para ela. Isso não é maldade, gente. Tá? Não é maldade. É porque, de fato, ela não se preocupou em querer saber qual o propósito que Deus estabeleceu para ela. Então, ela está desfocada. Deus não mandou fazer aquilo. Terceiro grupo, são aqueles que se isentam de fazer a obra. São chamados negligentes. Estou nem aí, quero fazer nada. Antigamente nós os conhecíamos como crente de banco. Como a gente não tem banco mais, a gente não usa banco mais, graças a Deus. Então, de uma maneira contemporânea, crente de cadeira e cadeira acolchoada. Esses geralmente só querem receber. O quarto grupo, meus irmãos, são aqueles que fazem a obra para provar que tem a capacidade de fazer. Olha aí. Aqueles que fazem a obra para provar que eles têm a capacidade de fazer. Geralmente essas pessoas são proativas. O que é uma pessoa proativa? Nós vamos estudar muito isso na escola de treinamento, principalmente com a liderança. O que é uma pessoa proativa? Ninguém precisa mandar ela fazer, ela vai e faz. Esse tipo de pessoa nunca será reativo. Ela está sempre
querendo provar que ela tem a capacidade. E geralmente essas pessoas são proativas, críticas e procuram se envolver em tudo que aparece, sem que ninguém peça nada. Quem está aí, diga amém. Mas existe um quinto grupo. Os que fazem a obra, porque primeiro tem um coração de servo. Esse é o último grupo que nós temos e ainda os temos, e graças ao Senhor que os temos, são aqueles que fazem a obra, porque primeiro tem um coração de servo. Agora vamos desconstruir a ideia de que servir e fazer a obra é a mesma coisa. Pode não ser. Pode ser, mas pode não ser. Eu vou repetir para que fique bem claro. Fazer a obra e servir, ou servir na frente, e fazer a obra, pode parecer a mesma coisa, mas nem sempre é. Preste atenção. Eu vou repetir. Servir e fazer a obra pode não ser a mesma coisa. Ou pode não estar uma coisa linkada à outra. Por quê, irmãos? Serviço tem a ver, ou vem do servo. Serviço vem do servo. E servo está ligado a um sentimento com a Trindade. Serviço vem de servo. E servo, ser servo, parte de um sentimento de quem está ligado com a Trindade. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos abrem as páginas do Antigo Testamento, principalmente ali entre Josué, Juízes, e os irmãos vão perceber a expressão servir ao Senhor. E a gente pensa que essa palavra servir ao Senhor está ligada em fazer alguma coisa, e não é. Servir ao Senhor está ligado à adoração. Tudo bem? Amém? Então, serviço vem de servo. E servo tem que estar linkado com a Trindade. Qual é o serviço dos serviços? Adoração. E nós adoramos a quem? Ao Pai. Ao Pai. Serviço, quando você está diante de Jesus, nas páginas do Novo Testamento, serviço está intimamente ligado a ser parecido com Cristo. Já está apertando o negócio, né? Ah, eu sou servo do Senhor. Opa, vamos lá. Vamos entender esse negócio de ser servo aqui. Tem que estar ligado com a Trindade. Adoração, ser parecido com Jesus. E o que é ser servo? Se submeter à direção do Espírito Santo. Abre o livro de Atos que você vai ver isso do começo ao fim. Então, servir e fazer a obra nem sempre é a mesma coisa. Porque fazer a obra está ligado com tarefa. Fazer as coisas. É claro, irmãos, que fazer a obra com um sentimento do que significa ser servo é o que Deus quer. Por exemplo, evangelizar é fazer a obra? É fazer a obra. Mas você sabia que tem muita gente que evangeliza dentro desses 4 grupos que eu apresentei para os irmãos aqui?
A obra é produto do serviço, mas nem sempre faz parte do serviço. Ou está ligado ao serviço, melhor dizendo. Uma pessoa pode fazer uma obra e não ser serva? Com certeza. Vou repetir a pergunta. Uma pessoa pode fazer uma tarefa e não ser serva? Com certeza. Porque ela pode não ser adoradora, pode não parecer com Jesus e não estar submissa ao Espírito Santo. Posso continuar, amém? Eu não sei se o amém dizimou para eu parar, porque... Discípulo não realiza uma tarefa. Discípulo faz a obra como servo. Me ajuda nessa aqui? Repita comigo. Discípulo não realiza uma tarefa. Ou apenas uma tarefa, né? Discípulo faz a obra como servo. De novo, discípulo não realiza apenas uma tarefa. Discípulo faz a obra como servo. Amém, amados? Então o que vem na frente? O servo ou a tarefa? O servo. A tarefa é consequência. Ninguém vai fazer uma tarefa sendo aquele que está preocupado tão somente em mostrar que pode fazer. Se esconder. Tem muita gente se escondendo, irmão. Vamos lá. Neemias, estourou o tempo já. Mais 10 minutos. Não vou me delongar, não. A gente precisa orar por missões hoje. Neemias, irmãos, talvez seja um dos maiores exemplos na Bíblia sob essa égide de fazer a obra sendo servo. Quantos capítulos tem Neemias? 13 capítulos. Presta atenção. 13 capítulos tem Neemias. Se você olhar o primeiro capítulo e o segundo capítulo, eles têm a ver com o servo. O primeiro capítulo e o segundo capítulo, conquanto nós vamos ver aqui, a palavra de Anani, dizendo para Neemias como é que estava Jerusalém, mas nós vamos observar no primeiro capítulo, no segundo capítulo, meus irmãos, o caráter de Neemias. Só no final do 2, na metade do 2 para frente, que nós vamos enxergar obra, tarefa. Você entendeu? Diga amém. É didático isso, vou repetir por causa da didática. O primeiro capítulo e o segundo capítulo vão nos mostrar o caráter de Neemias. Quem Neemias era? Servo. A partir do 2 para frente, nós vamos ver obra, mobilização, material, divisão de tarefas, trabalho, reconstrução, construção, análise, dificuldade, problema com o inimigo, por aí vai, nós vamos entrar. Mas o primeiro capítulo, o segundo capítulo, é o servo. Preste atenção no que eu vou te falar, se você guardar isso aqui, dou-me por satisfeito. Não adianta você procurar se envolver com uma obra sem que a sua vida de devoção e o seu relacionamento com o próximo seja medíocre.
O primeiro capítulo está falando de Neemias como servo ligado a Deus. O rapaz que orava, que jejuava, que buscava a presença do Senhor, que chorava, que lamentava pelo povo. Alguém que tinha devoção, alguém que chorava diante de Deus mesmo, alguém que buscava o Senhor, alguém que orava muito. O segundo capítulo vai mostrar um homem, que foi o que nós lemos, né? Um homem que tinha relacionamento com o rei. Então, não adianta tentarmos procurar se envolver com a obra sem que primeiro a nossa vida seja de devoção e relacionamento com o próximo. Se não for assim, somos medíocres. Tudo bem para medíocre, amém? Estamos na média. Primeiro, vamos cuidar da devoção. Primeiro, vamos cuidar da oração, da meditação na palavra, do jejum, da busca, da intimidade, do relacionamento com o próximo. Vamos cuidar disso. Depois vamos fazer a obra. A nossa vida com Deus e com o próximo tem que estar acima da média, irmãos. Senão é o quê? Mediocridade. Pode falar sem medo, porque é na média. A nossa vida com Deus e com o próximo tem que ser acima da média. Senão é mediocridade. Eu só vou falar o primeiro ponto e a gente encerra. Baseado então na vida de Neemias, quero dar algumas características de alguém que vive acima da média. Alguém que vive longe da mediocridade. Característica daquele que vive acima da média. Que vive longe da mediocridade. Primeiro, possui uma sensibilidade capaz de tocar as pessoas que estão perto. Possui uma sensibilidade capaz de tocar as pessoas que estão perto. Olha o que diz o versículo 1 ao versículo 3. Neemias estava triste. Qual a razão da tristeza de Neemias? A razão da tristeza de Neemias não era um mimimi. Não era porque alguém deixou de falar com ele. Não era porque ele ficou zangado com alguém. Não é porque ele viu alguma coisa que ficou chateado, não. Ele estava triste porque o seu povo sofria. Porque a cidade de Jerusalém estava derrubada. Porque os muros de Jerusalém foram fendidos. Aí ele chega diante do rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. O que era um copeiro? Alguém que experimentava primeiro antes de dar ao rei. Para o rei não morrer, porque alguém podia dar um veneno e o rei morrer. Então todo rei tinha um copeiro, alguém que era fiel, como diz a nossa moçada aí, fiel até o tutano. Então nesse dia Neemias, ele toma o vinho, cabisbaixo, e o rei olha para ele e diz: o que está acontecendo com você? Por certo, o amor de Neemias já era conhecido do rei. Neemias não se tornou sensível por causa do seu povo. Já era sensível. Vale destacar, irmãos, que uma pessoa sensível não é a mesma coisa que uma pessoa melindrosa. Pessoa melindrosa fica triste por qualquer coisa. Pessoa sensível, ela lamenta, ela chora pelo outro. O melindroso, ele fica chateado, triste por qualquer coisa. O sensível, ele fica triste por causa do outro.
Isso tocou o coração do rei. Nós precisamos de pessoas assim na igreja. Pessoas sensíveis, que chamam a atenção pelo amor de Deus que está nela. Pessoas que sentem a dor do outro. Isso é ser uma pessoa acima da média. Sensibilidade. A ponto de tocar as pessoas que estão perto. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua.